água, neve, vapor, cor, vida. Estamos na imensidão do altiplano, onde o tempo descansa em absoluto silêncio. No ar rarefeito, lembramos que estamos longe do comum. A respiração parece querer acompanhar o ritmo do vento que sussurra em nossos ouvidos uma longa história de transformação. No horizonte, espelhos que conectam a Terra ao infinito. Aqui nessa vastidão, entendemos que o vazio não é ausência, é plenitude. Venha explorar comigo a vida, a natureza e a história das terras altas do deserto do Atacama. Depois de explorar as paisagens vastas, tórridas e áridas da parte baixa do deserto e de conhecer um pouco da luta dos povos andinos, subimos devagar até os 4.800 metros de altitude para continuar nossa jornada por essa terra de belezas tão especiais. Quando vamos vencendo a altitude, a paisagem vai se transformando em uma tapeçaria de cores combinadas. O caos parece ir se organizando aos poucos. Somos lembrados a todo momento de que a verdadeira beleza dessa região não está só nas paisagens, mas na quietude que nos abraça aqui, na serenidade que o deserto nos inspira e no silêncio que ele oferece a quem tem coragem de parar e simplesmente ouvir. Esse é o vulcão Licancabur, o mais alto daqui. E a gente está almoçando, olha lá, com vista para o vulcão. Show, né? A 3.200 metros, no pequeno vilarejo de Socaire, começamos a entender que a água que consumimos já não é absorvida com tanta velocidade como na aridez dos dias anteriores. O medo do mal da altitude vai ficando para trás, soterrado pelas montanhas belíssimas que adornam a estrada impecável dessas terras altas. Na borda da Cordilheira dos Andes, a 4.200 metros, as lagunas Miscante e Minhíques repousam despreocupadas, refletindo os picos nevados que se erguem sobre elas. Aqui a vida é simples, mas intensa. Rodeadas por vulcões, no alto dessas terras sofridas, essas duas lagoas são a personificação da beleza e da serenidade que se estabeleceram em meio ao caos. Aqui temos a nítida sensação de que é a paisagem que nos observa, e nós nos perdemos nela, em busca de respostas para perguntas que sequer sabemos formular. A terra, ainda bastante árida ao redor das belas estradas do Alto Atacama, ganha vida e belos retoques, como se estivessem sendo caprichosamente adornadas pelo pincel meticuloso do maior artista de todos. O deserto promete e o deserto entrega. Partir daqui é como deixar para trás uma pequena conquista que agregamos quase sem querer à nossa história pessoal. Um complemento que é ao mesmo tempo doce e salgado, manso e selvagem. Mas no deserto, a cada momento somos premiados com mais
mais e mais. Ainda nos 4.200 metros, chegamos a Piedras Rojas, um complexo de pedras vermelhas que formam uma das paisagens mais simbólicas e contrastantes do Atacama, criando um visual dramático entre a dureza das pedras avermelhadas, que contrasta com o céu intenso, com a delicadeza azulada das águas, o branco dos cristais de sal e o ar gelado das altitudes. Um lugar que, no silêncio, o som, quando aparece, é o do vento cantando em nossos ouvidos a história milenar daquela paisagem. Na intensidade das cores desse lugar, parece que fomos transportados para dentro de uma pintura surrealista, onde a natureza, com sua perícia incomparável, se expressa em sua forma mais sublime. Não há fim para a grande exposição de arte a céu aberto que é o Atacama. A Laguna Tuiaito, a 4.100 metros de altitude, comprova isso com seu contraste firme, mas gentil, com o árido terreno que a rodeia. Essa paisagem, composta por várias planícies salinas e algumas formações, é uma pintura vívida de uma tranquilidade quase etérea, um símbolo de resistência e perseverança. Um lembrete da capacidade da natureza de se manter viva, mesmo nas condições mais improváveis. O tempo é um mero coadjuvante na história dessa galeria de artes, como se o deserto fosse capaz de pausá-lo para observar a sua própria criação. Enfeitiçados por todo aquele sal e areia, seguimos pela Rota dos Salares para ver um pouco mais de areia e um pouco mais de sal. E um pouco mais também da história do tempo. No café da manhã na Laguna Negra, a 4.500 metros, descobrimos que as águas subterrâneas dessa lagoa são aquecidas por fontes térmicas vindas do interior da Terra. Embora o ambiente ao redor seja muito frio devido à altitude e ao clima árido do deserto, a temperatura da água da lagoa é mais quente, gerando vapores que se elevam preguiçosos e se condensam no contato da água quente com o ar frio. Mais um espetáculo natural. Aqui é o Pablo Neruda, ó. O bonezinho dele, o nariz. Pelo menos eles dizem, né? Tem que ter um pouco de imaginação, mas de longe lembra um pouco. Nos confins do deserto, a cerca de 4.000 metros de altitude, as incríveis formações geológicas dos Montes de la Pacana, esses gigantes de pedra, parecem vigiar o deserto, testemunhas silenciosas dos séculos de transformação dessa terra, sofrendo os açoites das mais torturantes provações do tempo. A gente está fazendo agora a Rota dos Salares. Nós estamos a 4.300 metros de altitude, mais ou menos. Hoje nós chegamos a 4.800 metros. E cansa, qualquer coisa cansa, mas tranquilo. A gente veio de van, né, num tour, e ninguém passou mal, tá todo mundo muito bem, ninguém enjoou, ninguém teve dor de cabeça, nada. O segredo é você não fazer movimentos bruscos, não andar rapidamente, não apressar o passo, falar pausadamente. Cada um tem um jeito de reagir, né? Cada organismo é um organismo. Obviamente, a gente tem que estar sempre cuidando, tomar bastante água, que eles dizem que é fundamental. Eu não tomei chá de coca, aquele outro chá que tem aqui, eu esqueci o nome, no Atacama, que eles usam até mais do que o chá de coca. Eu não tomei nada disso e estou super bem. Já fiz os outros passeios. Amanhã vamos fazer os geysers del Tátil.
que acho que é um dos piores, né? Até por causa da temperatura, que é mais fria lá. E vamos ver como vamos nos sair. Mas até agora, tudo muito bom. Aqui, na altitude, com o vento frio e o ar rarefeito, somos praticamente obrigados a refletir sobre a relação entre o efêmero e o eterno, e o nosso lugar nessa história. Na madrugada gelada, servimos de testemunhas de mais um casamento estranho e improvável. O vapor quente do subterrâneo sobe apressado para o céu gelado, criando uma dança rítmica entre a terra e o ar. Hoje nós pegamos 9 graus aqui, mas na semana passada a guia falou que eles pegaram menos 17. Gente, eu nunca senti tanto frio na vida. Muito frio, muito. Insuportável praticamente. Demais. Nos geysers del Tátil, o contraste entre os elementos é mais palpável do que em qualquer outro lugar do Atacama. O frio da madrugada se dissolve aos poucos, com toda essa energia que emana do fundo da terra. Os jatos de vapor e água fervente parecem querer contar a história de uma natureza feroz que vive e pulsa sob nossos pés. El Tátil, com geysers que atingem até 10 metros de altura, é um dos maiores campos geotérmicos do mundo e, para os atacamenhos, é um lugar de respeito e de significados espirituais muito profundos. Essa demonstração de força natural é um dos fatores que faz do Atacama um lugar tão singular. Nessas terras, 2 palavras se destacam com absurda frequência: sobrevivência e adaptação. O guia falou que já caíram 3 pessoas nesse geyser. Aqui a água ferve a 85 graus. E claro que as 3 pessoas morreram, né? Cozidas. O pequeno vilarejo de Machuca é um testemunho vivo das tradições ancestrais dos povos atacamenhos. Aqui, a simplicidade da vida contrasta com a grandiosidade das paisagens. A igrejinha desse vilarejo pitoresco, com suas paredes brancas e sua história de fé, é um lembrete da força espiritual necessária para viver em um ambiente tão exigente. E os sabores de Machuca nos conectam ao que há de mais autêntico nessas terras. Espetinho de llama. O deserto é para eles um lugar sagrado, onde cada elemento, seja uma pequenina pedra ou uma grande montanha, tem um espírito próprio. Toda essa região forma um grande mosaico cultural, cheio de lendas e rituais antigos que sobreviveram ao teste do tempo, integrando-se ao dia a dia e à espiritualidade dos homens contemporâneos. Em contraste com a secura das terras da região e o frio intenso das altitudes, as termas de Puritama, a 3.500 metros, trazem um alívio quase obrigatório de tanta dureza que vivenciamos em nossas andanças pelo deserto. Suas águas quentinhas brotam do interior da terra, formando pequenos poços e cachoeiras de águas cristalinas e termais, onde a vida parece mais provável, mais humana, bem mais real. Aqui, a natureza do Atacama revela sua outra face. O lado mais gentil e dócil, em que a vida consegue vencer todas as improbabilidades e prosperar. Aqui é o seguinte, são várias piscinas que se formam com as quedas do rio, né?
E quanto mais acima, mais quente. As piscinas que ficam mais abaixo, mais frias. Então a primeira, a moça disse que vai cerca de 35 graus, a última 28 graus. A gente já foi em duas, a primeira estava um pouquinho mais morna lá embaixo, subimos uma, essa tá mais quentinha. É hora de partir dessas terras duras e belas. Dessa aula, no incrível céu aberto do deserto do Atacama, trouxemos as experiências que a nossa sensibilidade nos permitiu assimilar. No final, somos devolvidos a nós mesmos, mais humildes, mais inteiros e profundamente tocados pela grandiosidade das conquistas que trouxemos daqui e que guardamos para contar.